O segundo bloco é com perguntas entre os candidatos. E quem começa fazendo a pergunta, justamente segundo o sorteio, é o candidato Ricardo Nunes, que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato Ricardo Nunes. Ok. Guilherme Boulos, você acabou de falar aqui, questão de mudar de posicionamento. Nunca mudei meus posicionamentos, a não ser essa questão que a gente acabou discutindo aqui anterior, por minha experiência. Você falou em uma entrevista sobre a classe média, que a classe média ela é intolerante, homofóbica, racista. Sobre esse tema, você também vai mudar agora de posição ou você assume aquilo que você disse sobre a classe média nesse contexto que eu acabei de lhe perguntar? Agora o tempo com Guilherme Boulos. Existe um setor da sociedade brasileira, inclusive na classe média, que padece do racismo, da intolerância, não é? Um setor que, inclusive, elegeu um presidente que foi o pior da nossa história e que hoje está contigo, Ricardo. Eu acho que você é quem tem mais propriedade para falar desse tipo de coisa, porque são seus aliados. Aliás, nessa eleição, gente, a gente tem dois laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso. O Bolsonaro botou ali um ovo em cada cesta, né? Apostou em 2 cavalos para ver os dois brigando, ver qual dos dois chega no segundo turno, para ele querer apoiar, tentar nos derrotar, né? E com isso, a partir disso, botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade. É disso que se trata. Só que eu não vou permitir que o pior da política brasileira seja representado por alguém que tenta se vender como mais civilizado, que come de garfo e faca, como é o Ricardo Nunes, ou por alguém que não tem nenhum pudor em vir mentir, atacar, rebaixar, como é o Pablo Marçal. No fim do dia, representam o projeto bolsonarista da extrema-direita para a cidade de São Paulo. E nós vamos derrotá-lo. Essa é a minha missão nessa eleição. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. De fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo para mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Ricardo Nunes pediu a palavra. Candidato. Nós estamos muito próximos de decidir o futuro da cidade. Evidentemente, deve ter a preponderância, as propostas, o histórico. Mas tem algo que é fundamental. Saber se a pessoa ela mantém aquele seu posicionamento ou se ela vem aqui só naquele momento eleitoral e se passa por alguém que na verdade não é. Fiz questão, e eu vou inclusive ler aspas, o Boulos, para ficar claro. O que você disse? Aspas. Uma intolerância religiosa, uma intolerância racial, uma intolerância regional, homofóbica. Essa intolerância está muito vinculada à lógica que impera na classe média urbana, a lógica da segregação. Aí você fala mal da classe média, aquilo que já foi comentado aqui antes. Você falou várias vezes que é a favor da liberação de drogas, da descriminalização de drogas, falou que é a favor da desmilitarização, ou seja, deixar a polícia desarmada, a favor do aborto, ou seja, o que você precisa saber? A pessoa precisa ter um posicionamento. Precisa ter um posicionamento. Fazer essa crítica toda à classe média, e agora querer o voto da classe média, mudar agora de posicionamento, a gente tem que ser muito claro. Eu sempre tive meu posicionamento muito claro, a favor da vida desde a concepção, a favor de uma polícia armada, contra a liberação de drogas, até porque eu vim lá do Parque Santo Antônio, quantos amigos meus eu perdi porque acabaram indo para um caminho ruim e não tiveram oportunidade de se desenvolver e poder tocar a sua vida, ter uma família. Então, é muito importante deixar claro qual é o posicionamento do Guilherme Boulos, inclusive sobre a classe média, chamando de homofóbica, intolerante. Qual que é o posicionamento dele sobre essas questões, para a gente poder não comprar o gato por lebre e saber exatamente quem são as pessoas e como elas pensam. Pablo Marçal pediu a palavra. Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate? Como que aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate.
A candidata Tabata Amaral também quer falar. Eu só queria chamar a atenção para o que mais uma vez acontece. Olha o tempo que já transcorreu e estão aqui se atacando, se ofendendo, trazendo assuntos que não são pertinentes. Eu tenho uma discordância profunda com esses três que estão aqui. Discordâncias sim ideológicas, mas discordância sobretudo de postura. Postura no combate à corrupção, postura no enfrentamento dos problemas reais. E São Paulo não está voando a oitava maravilha, não. São Paulo tem 80 mil pessoas na rua, São Paulo tem hoje um transporte que não funciona, as pessoas não aguentam mais a fila da saúde. Tá um caos, gente. E se a gente continuar nesse blá, 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 que para eles é ótimo, cortes, like, uhul, maravilha. Mas se a gente não se debruçar sobre os problemas reais, a gente vai perder uma baita oportunidade aqui. Oportunidade de questionar, sim, os problemas, e não no campo pessoal, com ataque baixo, mas oportunidade também de eleger um time, de eleger uma prefeita que não vai ficar no oba-oba, que vai passar o dia seguinte da eleição e vai poder ligar para o Tarcísio, e vai poder ligar para o Lula, e vai poder trabalhar por São Paulo. Só queria chamar a atenção disso. Pablo Marçal quer falar. Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas. Eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela está, ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Só isso mesmo. Agora quem faz a pergunta é o candidato Guilherme Boulos e pergunta para o candidato Ricardo Nunes. Vamos lá. 30 segundos, por favor. Isso. Obrigado. Então, se puder voltar ali o relógio, Fabiola. Vamos voltar o relógio. Vamos lá. O Ricardo Nunes gosta muito de mentir. Ele falar em firmeza em posições, não é quase uma piada pronta. Mas vamos falar sobre a cidade de São Paulo, aliás, sobre o que ele não fez na cidade de São Paulo. Adora vomitar números. Mas ele havia prometido o maior programa de moradia. Entregou 8 mil, nem 10%. Ele havia prometido 2 mil ônibus elétricos. Não entregou 200, nem 10%. Havia prometido 40 quilômetros de corredor. Entregou 4, nem 10%. Por que sua gestão foi tão ineficiente, Nunes? Ricardo Nunes. Ô, Bolo, daqui a pouco você vai ficar igual o Marçal ali com o título de mentiroso. Olha, o que tem de realidade nessas questões? Gente, nós estamos batendo o recorde na geração de emprego e renda. Menor índice de desemprego desde 2015 é o que está acontecendo agora em São Paulo. Nós estamos batendo o recorde de investimento. O trabalho que nós desenvolvemos, elevamos São Paulo para a sua saúde financeira. Teremos 18 bilhões de investimento esse ano. Foram 16 bilhões no ano passado e 8,5 bilhões no ano retrasado. O maior investimento fora esse ano foi 2020, de 4,1 bilhões. Habitação. Habitação, Boulos, eu faço, eu entrego sonhos. Diferente de você, que faz invasão de área privada para poder iludir as pessoas, como aconteceu lá na Nova Palestina, em Buimirim, como está acontecendo também lá agora no caso de Itaquera, né, que só está sendo construído lá porque a prefeitura está colocando 53 milhões. Até o final desse ano, 72 mil unidades habitacionais entre as já entregues, as que estão em obras e as já contratadas. Nós estamos falando do maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. O maior. É isso que existe de realidade. Não tem criança sem vaga de creche. Com relação aos ônibus, nós estamos fazendo essa substituição. Agora, o que acontece? A indústria tem que produzir. Eu já tenho 2 bilhões e estamos fazendo aquisição. Já está tudo encomendado, a indústria produzindo, os ônibus já estão sendo substituídos. Você já está vendo pela cidade vários ônibus verdinhos aí, com mais saúde, mais proteção ambiental. E é isso que está acontecendo na cidade, Guilherme Boulos. A cidade está evoluindo, nós estamos conseguindo fazer as ações necessárias. É lógico, gente, falta muita coisa? Evidentemente que falta, evidentemente, mas é inegável. Quantas UPAs tinha até 2016? 3. Quantas tem hoje? 31. Eu entreguei 19. Esse ano eu ainda entrego mais 2, Sacomã e Lapa. Já estou construindo 8 para entregar no que vem. Entregarei no próximo mandato mais 12. Ou seja, muitos avanços. Agora, no bloco anterior aqui, o Guilherme falou de vacina, não sei o quê. Sabe quantas doses de vacina o governo federal, que apoia, perdeu? 8 milhões, de 10 milhões de doses, 8 milhões de doses foram para o lixo. Sabe o que está acontecendo em São Paulo com relação à vacina? Nós estamos conseguindo chegar em todos os níveis de que propõe o PNI para vacinação. Todos, meningite, poliomielite, próximo de 95%. Ou seja, a cidade cuida, nós temos uma grande equipe na saúde, grande equipe. E por falar em saúde, Guilherme, só para ter uma ideia, olha que interessante. Até 2016, o último ano do governo do PT, quantos colaboradores tinham na saúde? 81 mil. Hoje tem 118 mil, 37 mil a mais. É inegável
que São Paulo está avançando, que a gente está com a economia ativa. Agora, lógico, tem bastante coisa para fazer? Tem. Por isso que eu trabalho cedo, sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, muita dedicação, amor pela cidade. E é por isso que eu estou aqui para pedir o voto para o 15, para a gente continuar com a cidade num caminho seguro, sem esse retrocesso, que não tem experiência. Está aqui quem tem experiência? Eu. Quem está entregando? Sou eu. Então, por favor, Guilherme, não queira desconsiderar aquilo que a gente conseguiu avançar, as nossas conquistas, que a gente tem que ter muito orgulho das nossas conquistas. Bom, o candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta. A nossa equipe já informou aqui que foi negado o pedido de resposta. Ele pediu a palavra, assim como Tabata e Guilherme Boulos. Na ordem, o primeiro a falar, Pablo Marçal. Só uma contestação sobre negar esse direito, ele fez uma ofensa pessoal. Então, se essa ofensa está liberada algumas ofensas, é um questionamento para a gente continuar na nobreza. Se ele falou que é mentiroso, isso é ofensa pessoal. Deixa registrado aí. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou, falando um versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que você quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar quem é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentiroso. Tabata Amaral, palavra com você. Eu queria comentar sobre o que o Nunes falou. São Paulo, por 3 anos, não teve prefeito. Dinheiro em caixa, gente, será algo histórico. Qualquer ex-prefeito de São Paulo teria feito muito com isso. Veio o ano de eleição, ele percebeu que a coisa estava feia, ninguém nem sabia qual era o nome do prefeito, a cidade suja, o trânsito maior, as pessoas mais tempo no transporte, São Paulo caindo em todos os rankings de educação. E aí fez o quê? Gastança, gastança, gastança. É aí que vieram essas obras, esses projetos sem licitação, sem transparência, mais de 200 contratos estão sendo investigados. Mas o que eu queria dizer é que não adianta nada ter dinheiro, fazer projeto, se você não tem controle. Controle do dinheiro, controle dos agentes públicos, controle do que de fato acontece na cidade. Cracolândia saiu do controle, o transporte público saiu do controle, a educação saiu do controle. Onde é que a gente vai parar? Eu sei que o nível está tão baixo que tem gente que não quer nem mais ouvir, mas olha a oportunidade que a gente tem de trazer novas ideias, de chacoalhar, de questionar. E eu tenho certeza que São Paulo não aguenta mais 4 anos de Ricardo Nunes. Muito foi falado sobre habitação, mas eu queria perguntar para você que está nos ouvindo, se você acha que aumentou ou diminuiu o número de pessoas na rua na gestão do Nunes. Para mim é óbvio que aumentou. 80 mil pessoas na rua, 400 mil pessoas que precisam de uma moradia digna. E eu queria trazer aqui uma proposta que é muito inovadora, porque o mundo está mudando e a gente também tem que estar atento a isso, que é o Prefia, que é a minha proposta. A prefeitura como fiadora. Vamos pegar esses imóveis que só na região central são 60 mil e estão abandonados. A prefeitura paga de 10% a 90% do aluguel de um imóvel que hoje está desocupado, entra como fiadora e a gente garante, com uma pequena ajuda, que quem está ascendendo, quem consegue separar um dinheirinho, está morando mais perto dos serviços. E só um comentário sobre essa instrumentalização da fé que a gente está vendo aqui. Eu sou cria de igreja, a igreja salvou minha vida, mas vocês nunca vão me ver entrando nessa competição da gente falar da nossa relação com Deus para ganhar um voto, porque isso é a última coisa que um cristão faria. Guilherme Boulos pediu a palavra, na sequência Nunes e na sequência Pablo Marçal. Boulos. Gente, tudo que o Ricardo Nunes diz aqui é para esconder aquilo que ele não fez. Ele fica vomitando número, mais número, mais número, mas você vive a cidade real. Não adianta. Aliás, a propaganda dele na televisão poderia ser uma série da Netflix, de tão ficcional que é. É ficção pura. Não vai convencer. Ele falou aqui de experiência. Outro dia, Nunes, você declarou que o Boulos não tem experiência, não geriria nenhum carrinho de cachorro-quente. Eu fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar uns R$300, porque a salsicha ia ser superfaturada, como foram as obras emergenciais, não é?
a salsicha, não é? Ia vir do compadre. A mostarda ia comprar do amigo. Não é? E isso seria, essa experiência eu quero longe de mim. Essa, ó, afasta de mim esse cálice. A experiência que nós queremos é uma experiência de eu ter a Marta Suplicy como vice, que fez os céus, o bilhete único. A experiência de quem tem compromisso com o povo, de quem tem uma trajetória e uma história não ligada a esse tipo de acusação e de coisas escusas, mas de quem tem postura para governar São Paulo. O candidato Ricardo Nunes pediu direito de resposta, já foi negado, já foi julgado e negado, mas o senhor pediu também a palavra é sua. Ô, Guilherme Boulos, mas antes deixa eu responder ali para o Pablo Henrique. Pablo Henrique, essa coisa de querer falar de religião é muito ruim. Sabe que fica feio para você? Você ir lá na Assembleia de Deus, falar com um grande líder e depois ficar postando que ele te apoia e seguir não te apoia, ficar mentindo, isso é ruim. Eu vou deixar para você uma mensagem importante, Salmo 133, que é o que você não conseguiu fazer no nosso ambiente. Diz o Salmo 133, ó quão bom é que os irmãos habitem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Você só veio para tumultuar o Pablo Henrique. A gente está falando aqui da maior cidade da América Latina, de 12 milhões de pessoas. Nós estamos falando do futuro das pessoas, né? Essa agressividade, essas questões. Aqui eu tenho a minha vida dentro da igreja. Tem um grupo de oração na minha casa, chama Grupo de Oração Sagrada Família, mas não é isso que interessa aqui. Não é isso. O que interessa é essas mentiras que você coloca, são os ataques, as agressões. É isso. Então, só para deixar claro aqui. E com relação aqui ao seu Guilherme Boulos, rapaz, não fica colocando as coisas de uma forma errada para as pessoas, sem prova. Isso é feio. Vocês estão vendo aqui, está todo mundo aqui atacando. Por quê? São Paulo é inegável. Nós estamos batendo recorde de investimento. Recorde. Eu vou entregar 8.400 obras. 8.400 obras. O que tem de realidade é isso. É você que está aí no seu bairro, sabe que chegou a obra. Se não chegou, está andando ou vai estar chegando, porque a gente está cuidando da cidade. É isso que a gente tem de avanço na nossa cidade. Como, por exemplo, eu fui dias atrás com o Tarcísio, lá no Capão Redondo, naquela enchente, que não vai ter mais enchente, estou fazendo o piscinão. Nós vamos fazer a extensão ali da avenida e no Córrego dos Brancos, a extensão da Caldeira Filho. Tanto que o Tarcísio vai fazer de centro-bairro, vou fazer bairro-centro. E vai passar 2 viadutos onde eu estou fazendo piscinão. E vai chegar o metrô até o Jardim Ângela, nessa parceria com o governo do estado. Então acaba o alagamento, melhora a questão da mobilidade, com a extensão da Cadeira Filho até Moimirim. Vai melhorar porque vai estar o metrô até lá. Como eu fui também outro dia com o Tarcísio em Perus. Inclusive Morro Doce é Perus, você não sabe nem onde é que ficam as coisas aqui. Não é Pirituba, não. Lá estou fazendo 4 piscinões, vai acabar com a enchente. É isso que a gente precisa fazer, cuidar da cidade. E tomar cuidado, porque aqui o que eles querem é o seguinte, ninguém tem experiência de nada, né? Ficam colocando situações. Fala aqui do rapaz que eu conheço, do Pedro, ele trabalhou para o governo há 20 anos, quer dizer que ele é compadre do Haddad, é compadre da Marta? O que é isso? Exatamente, o que eu fico assim, indignado, é das pessoas virem querer colocar coisa aqui que não sou verdadeiro. Tem verdadeira a minha história de vida, limpa, que eu vim da periferia com orgulho, do Parque Santo Antônio. Que um prefeito que veio da periferia governa a cidade hoje está batendo recorde de investimento. E é isso. E que a gente vai continuar avançando. E para isso eu peço que você vote no 15, para a cidade continuar nesse caminho seguro.